primeira série. Então, a gente tem uns conteúdozinhos que vai ser dispostos para vocês. São 4 ou são 5? Não sei. Beleza, mas o que importa é que eles são curtinhos, então vamos colocar eles todos juntos. Na verdade, não é o conteúdo, são complementação do conteúdo, ok? Houve um problemazinho, um erro de gravação. Então, eu já tinha preenchido essa primeira parte. Eu vou fazendo aqui nessa folhinha e vou colocando de volta para vocês. Então, geometria molecular. Disposição dos átomos no espaço segundo o comportamento das ligações. As ligações podem ser simples, duplas e triplas, certo? Pode ser iônicas ou covalentes. Então, isso refere-se a uma aproximação ou não desses átomos, além da sua disponibilidade em relação a elétrons que sobram, ou seja, ligações e os não ligantes, que são justamente os elétrons, que são nuvens eletrônicas. Nuvens eletrônicas. Beleza. O que acontece? Hibridação um pouco mais na frente, então a gente vai preencher isso aí depois. As ligações elas podem ser iônicas ou covalentes. Então, lembre que o sódio, ele é o quê? Um A e 7A. Um A ele perde, com exceção do hidrogênio. Logo, o sódio vai perder o elétron dele e o cloro vai ganhar, simbolizado pela essa seta. Quando a gente dá referência a uma ligação covalente, você lembra que é um compartilhamento, não é isso? Esse compartilhamento, acho que assim fica melhor para vocês. Esse compartilhamento, ele envolve o quê? A ligação dos dois elétrons, de ambos os hidrogênios. Então, vocês estão vendo que os dois é uma linha. Só que um é a seta e o outro é o quê? Uma formação de como se fosse uma cobrinha, tá? Uma minhoca, seja lá como vocês pensarem. Então, o que acontece? A gente tem que dispor isso no espaço. Então, a gente vai ter que dispor assim, ó. Essa ligação, vocês estão vendo, ó, que elas de uma seta se transformou assim. Porque quando a gente está falando de isso aqui, uma representação, isso aqui é outra representação. Para a geometria molecular, ela dispõe em forma de um tracinho. Essas representações são fórmulas estruturais. E o nome dessa geometria é linear. E qual é o ângulo entre esses dois elementos? 180 graus. Então, o hidrogênio também, ó, da mesma forma, temos o quê? Os hidrogênios dispostos com essa ligação. Não dá para saber se é iônico ou covalente, vocês vão ter que lembrar a família desses elementos. Também um ângulo 180 graus, então também é linear. Quando a gente vai olhar para a água, vocês veem que é o hidrogênio 1A, 6A, o oxigênio tende a ter 6 elétrons ao redor, logo ganha 2 elétrons, assim como o hidrogênio. Tá, isso aqui é uma representação de uma fórmula molecular. Não, molecular é essa, é eletrônica, com ligações covalentes normais. Quando a gente vai dispor no espaço, ela fica dessa forma. Você vê que existe, ó, a distância entre uma ligação e outra, e um espaço menor, que é justamente o ângulo formado entre os dois elementos, 120 graus. Por que existe esse impulso para essas ligações? Devido à presença dos elétrons livres. Lembre, o oxigênio 6A. Um elétron, 2 elétrons, sobram 4 elétrons. Logo, tá, promove essa força, essa energia promovida, impulsionando os hidrogênios para baixo. Como é o nome dessa geometria? Angular. Ok? Vamos para outro. Carbono 4A, hidrogênio A. Carbono tende a ganhar 4 elétrons e o hidrogênio 1. Então, forma eletrônica. Vamos para estrutural. Quando eu disponho, ó, você vê que está formando ângulos. Esses ângulos são de 109 graus e 5 minutos a 8 minutos. E é um tetraedro. É conhecido como geometria tetraédrica. Por quê? Tetra, 4, édrica. Formação de um tetraedro. Toda vez que for 4 elementos, vai ter uma ligação tetraédrica. Quando eu venho para o NH3, 5A, hidrogênio 1A. 5 elétrons no nitrogênio. Isso promove o quê? 3 ligações, para completar a regra do octeto. Tá. De novo, vindo para cá. Como é que vai ser a formação? Piramidal. Então, agora, eu vou deixar de colocar os ângulos, porque a maioria desses ângulos estão entre 90 e 120 graus, ok? Então, olha só.
Aqui é lógico que não vai ser 90 graus, né? Então, na piramidal, que é uma representação geométrica do NH3, você percebe que tem dois parzinhos de elétrons. Então, embora seja só um parzinho, mas ele impulsiona todas as ligações para a parte inferior. Ou seja, ele forma um triângulo. Só que esse triângulo, uma das hastes dele, ó, desce, então ele vai formar uma pirâmide, então, devido à presença. Se tivesse uma ligação aqui, ele seria um tetraedro. Diferente do BF3, olha só, que é mais lógico, né? Um triângulo que uma pirâmide. Você percebe que se eu ligar os três fluos, ó, três fluos vai formar um triângulo, é por isso que a geometria é chamada trigonal plana. Diferente dessa, é uma pirâmide, ok? Agora as outras eu não tinha feito, então vamos lá. E aqui é hibridação, ok? SF4, olha só. Agora vai ser mais ligeiro, para não ficar muito longo, muito extenso o vídeo. O enxofre é da família 6A, o flúor da família 7A. Logo, o enxofre tem quantos elétrons? 6, não é isso? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Podia ter feito assim, ó, do enxofre. Ele vai estar ligado a um flúor, para sumir o elétron, né? Que não pode ficar. Na ligação, pronto. E o quarto flúor. Pronto. Então, vocês estão vendo que essa geometria é diferente. Sobrou um parzinho de elétrons aqui. O nome dessa geometria é chamada de gangorra. Gangorra. Tá? Se você tiver a criatividadezinha de pensar, duas ligações estão para baixo e uma está reta. Então, forma algo que fica balançando, devido à força energética desse parzinho. Ok? ClF3, outra geometria diferente. Cloro, 7A. Flúor, 7A. 77, ou, vamos lá, né? Cloro. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? 6, 7. Beleza. Olha só como é que fica, ó. Isso é uma exceção para o cloro, certo? Porque o cloro ele faz somente uma ligação, mas no caso desse CF3, ClF3, ele é uma exceção. E aí você tem uma formação de algo aqui. Quem é esse algo? Que geometria é essa? É uma formação em T. Forma em T. Ou de T, é melhor assim, de T. Forma de T. Outro nome especial de geometria. O I3- ou XF2. Essa é outra formação também bem diferente. Olha só. O iodo, tá? Vai estar disposto. O iodo é de que família? 7A. Não é isso? Pois bem. Então, só que tem um detalhe, ele tem menos. Se ele tem menos, significa dizer que o hidrogênio central vai receber mais um elétron. Então, ele vai estar ligado a um iodo, ou hidrogênio. O iodo central vai receber um elétron. Tem um elétron a mais. Logo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, você está vendo que tem 3 nuvens eletrônicas. Então, isso aqui é uma geometria linear. Também eu coloquei o do xenônio. O xenônio, ele é da família 8A. Logo, 8 elétrons ao redor. E aí, outra exceção. Ele promove uma ligação com o flúor aqui de um lado e um flúor do outro. Também é linear. XeF4, tá? Essa é outra geometria também diferente. Então, as geometrias mais comuns são as primeiras que eu coloquei para vocês. Essas aqui são casos, tá?
especiais, mas que vocês precisam ter conhecimento para quando aparecer uma molécula dessa, vocês saberem a geometria. Então, outra exceçãozinha básica, vamos lá desenhar. Quem é que fica no meio? O xenônio. Xenônio da família 8A, lembram, né? Como eu já tenho noção da geometria, eu já deixo disposto de uma forma que eu sei como é que vai ficar, ó. Ligado, ó. Flúor. Flúor, eu posso escolher uma das extremidades. Flúor e flúor. Aí eu deixei aqui do lado, mas eu podia botar aqui dos lados, aqui em cima e embaixo, ó. Então, que tipo de geometria é essa? Desculpa, quadrática plana. Ou quadrado planar, pode ser também, tá? Quadrática plana ou quadrado planar. Também pode ser assim. IF5. Vou puxar um pouquinho para cá. IF5. O IF5 vai ser como? Vamos pensar de novo. O iodo fica no meio. Por que que esses elementos ficam no meio? São aqueles que vão compartilhar seus elétrons. Tá? Você vê que aqui são F5. Então, eu não vou botar os F tudo no meio. Não, vou escolher aquele que é sozinho. Então, eu boto ele no meio. Aí, eu penso na distribuição. O iodo tem quantos elétrons? Família 7A, é isso? Tudo bem, então vamos lá. Vou dispor da forma como eu já estou imaginando. 5, 6, 7. Eu podia inverter, podia fazer assim. Mas eu já tenho um plano de divisão, pode ser que o plano de divisão de vocês seja diferente. Mas é mais fácil de analisar. Vou distribuir logo os flúor. Sempre considerando, ó. Aí falta um flúor. Sobrou os eletrozinhos aqui. Então, que tipo de geometria é essa? Vocês estão vendo que é um quadrado aqui e um F lá em cima. Então, uma piramidal quadrada. Tá? Ou pirâmide de base quadrada também pode ser. SF3, F6. Então, você imagina um desenho parecido com esse, só que no lugar dessa ligação tem um F para baixo, não é não? E aí você lembra, o enxofre é da família 6A. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, já formo minha base, ó, com os flúor. Flúor. E aí, ó. Olha só como é massa. Então, eu tenho uma ponta para cima, uma ponta para baixo e os quadrados. Ou seja, o nome dessa aqui é massa, ó. É uma octaédrica. Tá? Então, como é que vocês têm que correlacionar? A quantidade de elementos que estão ao redor. É que não são dois elementos, é que são 3. Então, ela vai ser trigonal, ela vai ser angular. Tá? E aqui, angular. E aqui, quando é 3, ó. Piramidal. Por que é 3? Porque não sobrou elétrons no elemento central. Aqui sobrou. Então, quando sobrar é angular. Quando não sobrar... Quando for 4, é lógico, tetraédrica. Quando for 3, então, eu tenho a disponibilidade angular. Tenho ela trigonal, não sobrando elétrons. Porém, quando for acima de 3 elétrons, 5 no caso, 5 elétrons no caso 5A, ela vai ser piramidal. CF4. Se fosse da família 4A, seria um tetraedro, mas não é, da 6A vai sobrar 2 elétrons, então ela é gangorra. 7A e 7A. Se fosse só 2, um de cada, seria linear, mas como eu tenho 3 flúoros, então eu vou formar uma estrutura da forma de T. E 3. X é F2, poderia ser angular de novo, só que não. Por quê? Porque sobrou 4 pares de elétrons, então faz com que a energia seja emparelhada. E aqui, no caso, também poderia ser um angular, porém, por que é linear? Devido à força de interação dessas nuvens eletrônicas.
XF4 poderia ser um tetraedro, mas como o xenônimo é da família 8A, sobram 2 pares, faz com que fique disposto num plano as 4 ligações. E F5, do mesmo jeito, fica no plano, só que um fica superior. E SF6, tá? Um para cima, outro para baixo, e o outro no plano, no mesmo plano. Então, octaédrica, certo? E é o seguinte, agora a gente vai ver uma coisa chamada arranjo molecular. Opa, a gente tinha geometria molecular, agora a gente tem um arranjo. Olha só, arranjo é a disposição tridimensional dos átomos para os pares de elétrons e ligações. Lá era referente a ligações. Ah, mas tem os pares de elétrons. Os pares de elétrons, eles não se envolvem na disposição da estrutura. No arranjo, sim. Tá, o arranjo a gente tem que contar com os pares. Cada par equivale a uma ligação. Então, como é que fica? O NaCl, antes era o quê? Vamos fazer as comparações. Era linear, não é isso? Tá lá, linearzinho, NaCl. Então, aqui também, ó, é linear. Arranjo linear. Então, tem a geometria linear e tem um arranjo linear. H2, antes, lá na geometria, é linear. Aqui também é linear. O H2O, opa, lá é o quê? Angular. Aqui não vai ser angular. Quando eu fizer isso e isto, sobra 2. Cada 2 pares de elétrons é considerado como se fosse uma disposição de uma energia. Então, vai proporcionar isso, ó, ao redor. O que isso significa? Energia. Então, quando se promove uma análise em relação a essa energia que está ocorrendo nesses pares de elétrons, ele forma uma estrutura de arranjo tetraédrica. Como assim, ó? Para cá, 1, 2, 3, 4. Cada par equivale a uma ligação. Então, é como se eu tivesse uma força de interação para cá, uma força disposta para cá e a ligação. Então, vai formar um tetraedro. Tá estranho, eu sei, mas é isso aí mesmo. O CH4 lá era tetraédrica. Aqui não sobra elétrons, também vai continuar tetraédrica. Vou botar um pezinho bem aqui. Tetraédrica. O NH3 lá era como? Piramidal. Beleza, vocês viram que sobrou lá um par de elétrons, né? Então, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Só que se a disponibilidade de elétrons, ó, faz com que ocorra uma formação, algo assim energético, tá? Algo não, é energético. Então, essa nuvem zona, ela expande como se fosse uma ligação. Então, 4, C4 é tetraédrica, ok? O BF3 antes era trigonal, não sobra elétrons, então vai continuar sendo trigonal. Vai continuar sendo trigonal plana. Ok? Vamos para as outras. As outras que vão modificar mais, por quê? Ó, já tinha desenhado esse por causa do erro de gravação inicial, lá que eu havia falado para vocês. Então, o CF4. Aqui ele é o quê? Uma GAN. Opa, é só virar a folha, desculpa. Para a geometria, ela é o quê? Uma gangorra. E aí vocês estão vendo lá o parezinho de elétron. Vamos só repetir o desenho, né? Desenhado. Então, a gente analisa também essa. E agora ele vai formar o quê? CF4. Deixou de ser uma gangorra para ser o quê? Bipiramidal trigonal. Bipiramidal. Por que bipirâmide? Tem que ter uma pirâmide para cima e outra para baixo. E aqui no meio tem o quê? Uma trigonal. Bipirâmide trigonal. Ok? O CFE3. Ele era uma forma em T. Então, se você prestar bem atenção, aí vai ser a mesma coisa de cima. Então, vai ser o... Ó, olha só o desenho, ó. Então, ligado o flu e o flu, não é isso? Só que sobrou os pares de elétrons, sobrou 2. Se sobrou 2, ele expande isso.
Quando expande, vai formar de novo o mesmo desenho de cima. Uma bipiramidal trigonal, ok? Lá no iodo, no xenônio, eles eram o quê? Linear, não é isso? Olha só. Iodo, xenônio. Tá, vamos trazer ele para cá agora. Como é que vai ficar? Se você prestar atenção, o iodo é da mesma família do cloro. Tá? Então, mesmo que eu coloque os outros iodos disponíveis assim, o que aconteceu lá? Ó, vou mostrar de novo. Sobrou 2 em cima e 1 embaixo, não é isso? 2 pares em cima e 1 embaixo. Então, vai ficar parecido de novo com esse, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Também uma bipiramidal trigonal. E o xenônio? O xenônio já é diferente, né? Você vê que o xenônio tá um fluo para um lado, um fluo para o outro, 2 pares aqui, 2 pares, 2 pares e 2 pares. Então, eu tenho isso, isso e isso. Então, eu tenho, vamos supor, eu tenho um fluo para cima, um fluo para baixo e as 4 ligações. Então, isso aí só pode ser o quê? Octaédrica. Tá? Eu já respondi esse outro de baixo, ó. Fluo, 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 fluo. 2 pares, um para cima, para baixo também é o quê? Octaédrica. Lá antes era o quê? Quadrática plana. IF5. Tá? Vocês imaginem de novo a história do IF5. Olha a disposição do IF5, ó. Então, 1, 2, 3, 4, fluo, 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 fluo e fluo. E o parzinho de elétron, então, ó, forma o que de novo, gente? Uma octaédrica, certo? O enxofre, ó, não precisa nem dizer, né? De cara a gente já viu que já é um octaédrico também. 6, então, vamos lá. Por que elas são octaédricas? Porque eu tenho 6 ligações. Formam uma base quadrada, com uma ponta para cima e outra para baixo. Em todos os casos aqui, ó. Por que ela é bipiramidal? Porque ela forma uma pirâmide no meio. Com hidrogênio para cima e outro para baixo. Aqui do mesmo jeito, aqui do mesmo jeito. Então, agora a gente vai ver as outras classificações para poder classificá-las de acordo com a hibridização. Vamos lá para a polaridade. Polaridade é relação com a eletronegatividade. Vocês lembram que na tabela periódica a eletronegatividade ela é maior para esse lado, com exceção dos gases nobres, porque eles já são completos. Tá? Então, as setas de maior eletronegatividade, de baixo para cima e da direita para a esquerda. Ou da esquerda para a direita, desculpa, para vocês. Da esquerda para a direita. Ok? E aí o que acontece? Essa eletronegatividade é analisada pelo momento dipolar, que é a relação entre a carga elétrica parcial do átomo com a distância. Então, as cargas, os elementos apresentam carga e têm uma determinada distância. E o que acontece? A gente vai ter que relacionar isso, ó, o sentido do vetor do menor para o mais eletronegativo. Então, você percebe que o sentido do vetor é do quê? Da esquerda. Então, existe um vetor, assim como na matemática, na física, né? Então, esse vetor, ele vai do sentido do menor para o maior eletronegatividade. Então, o sentido da maior eletronegatividade, então, é neste lado. Então, se eu tenho um hidrogênio aqui, o flúor, quem é o mais eletronegativo? É o flúor. Vocês lembram que o hidrogênio, ele tá, ó. Lógico que é um pouquinho mais para cá o flúor, né? Então, ele é mais eletronegativo. O hidrogênio e o berílio, quem é mais eletronegativo dos dois? É o hidrogênio, o berílio está abaixo do hidrogênio. Então,
O vetor é nesse sentido. O do boro com o cloro. Quem é mais eletronegativo? O cloro. Ok. E aí, o que acontece?